A cidade das 7 colinas será tomada, um presságio sombrio que ecoa através do tempo, e a religião será destruída, deixando um vazio espiritual profundo. Essas palavras arrepiantes, sussurradas através dos séculos, carregam um poder aterrador, como se fossem um aviso de um destino inevitável. Uma profecia envolta em mistério, prevendo a queda do Vaticano, um lugar de grande importância histórica e espiritual. O próprio coração do catolicismo, a sede do poder papal destinado à destruição, um pensamento que assombra muitos. A profecia não especifica quando isso acontecerá, adicionando outra camada de medo e incerteza ao futuro. Ela paira sobre o Vaticano como uma espada de Damocles, um lembrete constante de sua potencial ruína, sempre presente e ameaçadora. Essa profecia, ecoando através do tempo, tem sido atribuída a várias fontes, cada uma aumentando sua ambiguidade e pavor, tornando-a ainda mais enigmática. Alguns sussurram sobre antigos oráculos romanos, outros sobre santos descontentes e profetas perseguidos, cada um com sua própria versão da história. Suas origens podem estar envoltas em sombras, mas sua mensagem é clara. O Vaticano, o bastião da fé para milhões, cairá, deixando um impacto profundo na história da humanidade. Roma, a cidade eterna, estende-se por 7 colinas, um testemunho de sua antiga glória e poder duradouro. O Palatino, Aventino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino e Célio. Cada nome sussurra histórias de imperadores e gladiadores, conquistas e derrotas. Esta cidade, impregnada de história, acolhe o Vaticano em seu abraço, uma cidade dentro de outra. A menção da profecia às 7 colinas aponta diretamente para Roma e, por associação, para o Vaticano. Essa ligação une inextricavelmente o destino da cidade ao da Igreja. Pode um cair sem o outro, ou a queda de um levará inevitavelmente à queda do outro. A história está repleta de eventos que pareciam ecoar a profecia, momentos em que o Vaticano vacilou à beira do abismo. Desde os tempos antigos até os dias modernos, a Cidade Eterna enfrentou inúmeras provações que testaram sua força e resiliência. O saque de Roma em 410 d.C., quando os visigodos romperam as muralhas da cidade, enviando ondas de choque por todo o império e deixando a igreja primitiva vulnerável. Este evento catastrófico marcou o início de uma série de desafios que moldariam o futuro da igreja. A questão romana, no século XIX, que viu os estados papais, o coração do poder temporal da Igreja, serem absorvidos pela recém-unificada Itália. A perda de territórios significou uma mudança drástica no poder e na influência do Vaticano. Cada crise corroeu a autoridade do Vaticano, alimentando os sussurros da profecia. Documentos antigos e imagens de arquivo revelam os momentos de turbulência que abalaram a fundação da Igreja. A Igreja, embora ferida, sempre se recuperou. Sua resiliência, um testemunho de seu poder duradouro. A capacidade de se reconstruir e se adaptar às adversidades é uma característica marcante de sua história. Mas, e se a próxima crise for a prevista? E se os desafios que enfrentamos hoje forem apenas o começo de algo maior? E se os ecos do passado forem apenas um prelúdio para o estrondo final e ensurdecedor? A história nos ensina que o futuro é incerto, mas também que a resiliência é uma constante. Hoje, o Vaticano projeta uma imagem de força e unidade, mas sob a superfície, rachaduras estão aparecendo. A Igreja enfrenta desafios tanto internos quanto externos, ameaças que podem abalar os próprios alicerces de seu poder. O mundo observa os sussurros se transformando em murmúrios. Isso é o começo do fim. O secularismo e o ceticismo estão em ascensão, erodindo a autoridade tradicional da Igreja, particularmente entre os jovens. Os escândalos, os sussurros de corrupção, erodiram a confiança na instituição e em seus líderes.
A fé, outrora inabalável de milhões, agora vacila, uma vela bruxuleante nos ventos da mudança. Seção 5. O peso dos pecados, escândalos e esconderijos. A Igreja, por séculos um farol de autoridade moral, se vê às voltas com um lado obscuro de pecado e escândalo. A crise de abuso sexual infantil, uma terrível traição à confiança, deixou uma mancha indelével na imagem da Igreja. As tentativas de encobrir esses crimes só amplificaram o dano, alimentando acusações de hipocrisia e corrupção. O peso desses pecados, os gritos das vítimas, lançam uma longa sombra sobre o Vaticano. Pode uma instituição que afirma representar Deus na Terra sobreviver a uma falha moral tão profunda? Ou o peso de seus pecados a arrastará para baixo, cumprindo a profecia em um turbilhão de vergonha e retribuição? Seção 6. Uma crise de fé. Bancos vazios, pastor sem voz. Em todo o mundo, os bancos das igrejas estão cada vez mais vazios, um testemunho silencioso de uma crescente crise de fé. Igrejas que antes estavam cheias de vida e comunidade, agora ecoam com o som do vazio. Os fiéis estão perdendo sua conexão com a igreja, desiludidos com escândalos, alienados por doutrinas ultrapassadas e práticas que não mais ressoam com suas vidas modernas, e seduzidos pelo fascínio de espiritualidades alternativas. Meditação, yoga e outras práticas espirituais estão preenchendo o vazio deixado pela igreja. O pastor parece ter perdido a voz, incapaz de alcançar os corações e mentes de seus fiéis. Sua mensagem não ressoa em um mundo que se debate com questões morais e espirituais complexas. A indiferença cresce e a conexão se enfraquece. Essa crise interna, uma erosão lenta e silenciosa da fé, está corroendo os alicerces da igreja. Representa uma ameaça maior do que qualquer inimigo externo. A decadência física dos edifícios reflete a decadência espiritual. Pode uma igreja sem fiéis realmente sobreviver? A ausência de congregações levanta questões sobre o futuro da instituição. Ou o Vaticano se tornará uma concha vazia, um símbolo de glórias passadas, um monumento a uma fé perdida, um eco distante de uma era de devoção, um arrepiante cumprimento da profecia? A história da igreja está em um ponto de inflexão e o futuro é incerto. Seção 7. Os muros. Desmoronando. O papado em perigo. O papado, o próprio fundamento da Igreja Católica, antes visto como inabalável, agora parece vulnerável. O atual Papa luta para navegar por um mundo em rápida mudança, enfrentando críticas tanto de liberais quanto de conservadores dentro da Igreja. Cada movimento seu é examinado, cada palavra dissecada, como se o mundo sentisse que o equilíbrio de poder está mudando. O foco da profecia na destruição da religião pode significar uma crise de liderança, uma perda de fé no próprio papado. Uma igreja dividida contra si mesma, com seu líder questionado e desafiado, torna-se um terreno fértil para as sementes da destruição semeadas pela profecia. Seção 8. Um novo amanhecer, além das ruínas da profecia. A profecia, embora aterrorizante, também oferece um vislumbre de esperança. Ela fala de destruição, mas também de transformação. A queda do Vaticano, caso ocorra, não precisa significar o fim da fé. Em vez disso, poderia anunciar uma nova era para o catolicismo, uma chance de reconstruir sobre uma base de transparência, responsabilidade e genuína conexão espiritual. Talvez a destruição da instituição seja necessária para que o verdadeiro espírito da fé renasça das cinzas. Talvez essa profecia não seja uma maldição, mas um catalisador, forçando uma evolução necessária de uma das religiões mais antigas do mundo. Seção 9. Conclusão. O futuro da fé.
A profecia da queda do Vaticano paira sobre a Igreja, um espectro de destruição assombrando cada movimento seu. Se esta profecia se concretizará, ainda está para ser visto. O futuro da Igreja Católica, como o futuro da própria fé, está na corda bamba. Ela desmoronará sob o peso de seus próprios pecados, vítima de suas próprias lutas internas? Ou encontrará uma maneira de evoluir, se adaptar, redescobrir sua relevância em um mundo faminto por significado e conexão? A resposta, em última análise, está nos corações e mentes dos fiéis e nas escolhas que eles fizerem nos próximos dias.